Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e hoje podemos chegar diante da mesa do Senhor. Natal, por que Cristo morreu na cruz? Tem a resposta? Amém. Edgar, por que Cristo morreu na cruz? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Alguém tem a interpretação? Então Edgar disse que Cristo morreu na cruz, é isso, Edgar? Para salvar um pecador como eu. Isso? Senhor Jesus. Vinícius, Bruno, por que Cristo morreu na cruz? Para nos dar vida eterna com Deus. Amém. Marcos Sérgio, por que Cristo morreu na cruz? Para satisfazer a justiça de Deus. Joel, por que Cristo morreu na cruz? Porque Deus amou o mundo. Marlon, por que Cristo morreu na cruz? Primeiramente, falar, expressar o amor de Deus, cada um de nós, e também para que Deus seja manifesta a todo mundo. Amém. Mostrar o amor de Deus e para que a justiça de Deus também seja manifesta. Alemar, por que Cristo morreu na cruz? Amém. Porque o homem por si só jamais iria a Deus. Fábio, por que Cristo morreu na cruz? Ele era o único digno, não havia outro, não havia homem nenhum podia se salvar. Amém. Ele era o único digno, não havia outro homem que pudesse nos salvar. Irmãos, essa pergunta ela é importante para nós. Por que Cristo morreu na cruz? E hoje estamos aqui diante da mesa deste memorial, para nós lembrarmos do Senhor, para nós anunciarmos a morte do Senhor. Mas por que o Senhor morreu na cruz? Por que Ele teve que ir para a cruz? Por que Jesus, sendo Deus, Ele se fez homem? Por que Ele, sendo Deus, teve que se humilhar, fazer servo, se tornar servo e ser obediente até a morte e morte de cruz? Não é por quê? Nós precisamos realmente, cada dia, buscar do Senhor mais luz, mais graça, mais revelação da obra da cruz, da obra de Cristo.
para nós nos relacionarmos com Ele. Marlon. Isso. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dá até para arrepiar, né? Irmãos, nós podemos confiar nisso, nessa obra perfeita. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou todos carecem da glória de Deus. O homem pecou, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus. Então, para pagar o pecado, um homem pecador não poderia pagar o pecado. Não teria como pagar, porque ele é pecador e ele merece a morte. Mas para pagar o pecado, tinha que ser alguém que não tinha pecado. Alguém que pudesse dar a vida pelo pecador. Então, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o que Deus fez? Deus nos amou de tal maneira e nos deu o seu Filho. E Deus nos amou e derramou sobre nós o seu amor. O seu amor foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Então, irmãos, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, nós vemos a obra do Senhor. E essa obra do Senhor, Ele fez ela para nos reconciliar com Deus. Havia uma parede de separação que separava o homem de Deus, e essa parede foi derrubada. E esse amor então foi derramado nos nossos corações. Exemplo, onde nós podemos ver esse amor manifesto pelo Espírito. Então, quando nós vemos Atos capítulo 2, ali no início da vida da igreja, que o Senhor disse: espere até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito veio, o que aconteceu? O amor veio. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a maldade do homem havia se multiplicado ali em Noé. Por isso Deus trouxe o juízo. Veio o dilúvio por causa do pecado. Deus não viu ninguém ali a não ser Noé. Noé achou graça. Não é que Noé não era pecador. Noé era pecador. Noé também merecia o dilúvio, mas Noé achou graça. A graça de Deus se mostrou salvadora para Noé, e Noé foi salvo, ele e a sua casa. Noé, pela fé, construiu aquela arca. Para quê? Para que Noé construiu a arca? Quando você lê lá nas cartas, diz: construiu a arca para salvar a sua casa. Então os pais, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que edificar uma arca para salvar a nossa casa, para salvar os nossos filhos, para que eles estejam dentro da arca, fora do dilúvio, fora do juízo de Deus. Então o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E o Espírito que nos foi dado é amor. Deus é amor e o amor habita em nós. E o que o Senhor fez? Por que Ele morreu na cruz?
Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, eu quero falar agora, hoje, para vocês, por que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para me fazer um com você. Irmãos, isso é tão precioso. Viu, Mauro? Cristo morreu para me fazer um com você, me fazer um com Joel, me fazer um com a Adja, me fazer um com a Lemar. Cristo morreu na cruz para nos fazer um, onde Ele, Cristo, é o cabeça. Ele morreu para nos colocar nesse corpo, quer judeus, quer gregos, quer bárbaro, quer cita, quer escravo, quer livre, quer preto, quer branco, rico, pobre, somos um, somos membros de um corpo, somos membros de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando o Espírito foi derramado, quando o amor de Deus foi sobre os discípulos, o que eles fizeram? Ali agora diz em Atos, tinham tudo em comum. Havia um só coração, uma só alma. O amor de Deus foi demonstrado ali. Então, quando você vê Atos 2, na descida ali do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio, eles estavam cheios do amor de Deus. E está cheio do amor de Deus, o que você quer fazer? O mesmo que Deus fez, dar. Você dá a si mesmo. Como ali nós vemos em Coríntios 8, os macedônios deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois aos irmãos. Então, quando nós nos aproximamos da mesa, nós estamos dizendo, nós somos um, nós somos um. Você é um, meu irmão, comigo. Eu não posso viver separado, eu não posso viver longe de você, eu não posso viver sem você. Irmãos, quando Cristo então morre, toma ali os nossos pecados, as nossas iniquidades, foi para isso, para nos ligar a Ele, para nos ligar ao cabeça. Ele morreu para nos fazer santos, para nos dar uma vida nova, uma nova criação. Cristo é uma nova criação, não é uma coisa antiga, agora é uma coisa nova. Ele fez tudo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação, não é questão da nova criatura, é nova criação. Estamos em Cristo, temos a vida de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer bárbaros, quer livres, cita. Mas não tem lugar nesse lugar para o pecado, viu, irmãos? Não é o lugar do pecado. Eu aceito você como você é, eu aceito aquilo como ele é. Não é isso. É que nós estamos em Cristo, somos nova criação, somos santos, santos, Ele é santo, então sede santos, porque eu sou santo. Então não é lugar para o pecado, eu tenho que aceitar você como você é, não é isso. Você tem que ser santo, você tem que ser puro. Não é a questão, você tem que me aceitar. Deus olha o coração, o coração tem que ser puro, tem que ser santo, não pode ter lugar para o pecado, não podemos tolerar o pecado, mas nós temos que aceitar o irmão, nós temos que receber o irmão, mas não podemos aceitar o pecado. Não podemos tolerar o pecado. Deus não tolera o pecado. Por isso Cristo morreu, por causa do pecado. O pecado levou Cristo à cruz. O pecado trouxe a morte de Cristo. Se não fosse o pecado, Cristo não teria morrido. Mas por causa do pecado, Ele foi à cruz. Então não se engane, vem como você está, que Deus vai te receber. Não, você precisa arrepender e converter dos pecados. No início da vida da igreja, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele não falou, venha como você está. Não, ele disse, arrependa, converta, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Irmãos, tem que ter arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Se você não crê de todo o seu coração, não há salvação. Precisa ter arrependimento nos nossos corações e crer que o Senhor é quem perdoa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso Cristo morreu, por causa do pecado.
Então não diga, eu aceito você como você é. Não, eu aceito você, mas você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar as práticas pecaminosas que você sabe que ofendem a Deus. Nós temos que abandonar. O Senhor foi muito claro: sede santos, porque eu sou santo. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Irmãos, a obra de Cristo, a morte de Cristo, foi para nos colocar num corpo santo, um corpo puro, um corpo onde esse corpo vai expressar Cristo, a vida do Senhor, a vida de Cristo. Então, a obra da cruz, o Senhor morreu, o Senhor foi crucificado para mim ser um com você, para nós termos assim como Ele é um com o Pai, nós sejamos um com Ele. E essa unidade, essa vida de comunhão, essa vida do corpo, vai declarar para o mundo que o Pai enviou Jesus. Irmãos, então a expressão da igreja, a unidade, ou a vida de comunhão, esse amor demonstrado pela vida da igreja, vai mostrar para o mundo que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então os discípulos lá em Atos foram chamados cristãos, né? Aqueles que são ungidos, aqueles que se parecem com Cristo, aqueles que têm a vida de Cristo. Então Cristo nos deu o seu Espírito. Por meio do seu Espírito agora nós clamamos: Abba, Pai. Papaizinho. Então o amor de Deus foi derramado no seu coração. O amor de Deus foi derramado pelo seu Espírito. Então hoje você pode amar o seu irmão. Você pode dar a vida pelo seu irmão. Foi o que aconteceu em Atos. Eles deram a vida, eles amaram os irmãos, repartiam segundo cada um tinha necessidade. Havia tudo em comum. Então Cristo era visto, Cristo era manifesto. Então houve grande perseguição na igreja, porque estava perseguindo a Cristo. Paulo, quando perseguia os irmãos, e o Senhor se manifestou a ele, o Senhor apareceu ali, né, aquela luz mais forte que o sol, e ele ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo estava perseguindo a Jesus? Estava, quando ele perseguia os irmãos, quando ele perseguia a igreja, quando ele perseguia os discípulos, ele estava perseguindo a Cristo. Então essa unidade dos filhos de Deus, e Paulo compreendeu isso claramente, a visão da igreja como corpo de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Paulo viu, agora somos um só corpo, somos membros uns dos outros. Isso Paulo teve uma visão clara. E esse amor que foi derramado, um perseguidor, passou agora a ser perseguido por causa do amor de Deus. E o Senhor disse para Paulo: você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então você que tem a vida de Cristo, e você que quer viver piedosamente por Cristo, será perseguido. Quando é que nós somos perseguidos? Quando nós queremos expressar Cristo, quando nós queremos expressar a vida de Cristo. Então o mundo odeia Cristo, e o mundo vai te odiar também. Se você quiser expressar a vida de Cristo, mostrar Cristo, pregar o Evangelho, pregar o reino, você vai ser perseguido. Então aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, irmãos, a visão da igreja, nós precisamos ter ela claramente. Ontem nós falamos da importância, da necessidade
de nós voltarmos a reconhecermos a autoridade das Escrituras. Irmãos, nós precisamos voltar a dizer: está escrito, irmão, está escrito. Irmão, está escrito. Minha irmã, está escrito. Nós precisamos voltar a fazer essa declaração, a crer nas Escrituras, a obedecer às Escrituras. E, irmãos, essa realidade do corpo, que nós somos membros uns dos outros. Cristo morreu para me ser um com você. Cristo morreu para mim estar agora ligado a você. Não há mais separação, não há mais divisão. Agora somos membros uns dos outros. Somos membros do cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça. Então, a mesa do Senhor, quando você comer o pão, quando você tomar esse pão, lembre-se, esse pão diz: eu sou membro de Cristo, eu sou membro do meu irmão, eu faço parte de um corpo onde estou ligado a Cristo e estou ligado ao meu irmão. Essa realidade, irmãos, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor que nós participamos, embora muitos, somos um só corpo. E é essa expressão que nós precisamos mostrar para esse mundo. Nós fomos redimidos, fomos comprados para fazer parte de um corpo da igreja. Irmãos, a igreja, nós precisamos restaurar, resgatar a visão da igreja. Não igreja, quando eu falo, você vai lá na sua igreja, você vai lá na igreja do pastor Beto, você vai lá na igreja do Sérgio. Irmãos, isso está errado. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. A igreja tem que ser uma expressão viva de Cristo aqui na terra, onde todo aquele que recebeu a Cristo faz parte desse corpo. Então você não identifica a igreja como um local. Você não pode identificar a igreja como um local. O local é o local onde a igreja está. Ok. A igreja está reunindo hoje ali na Rua Piauí. Ou a igreja está reunindo lá na Getúlio Vargas. A igreja está reunindo em tal lugar. Mas nós não podemos, a igreja do Beto, a igreja dos Pinheiros, a igreja Maranata, a igreja presbiteriana, a igreja batista. Isso não, irmãos, nós não podemos identificar assim. A igreja é um corpo, a igreja é Cristo. A igreja tem que ser uma expressão viva de Cristo, nada mais, nada menos. O Stephen Cone gostava de dizer: a igreja é eu mais Cristo menos eu. Paulo mais Cristo menos Paulo. A Ádila mais Cristo menos Ádila. O Alemar mais Cristo menos Alemar. O Natal mais Cristo menos Natal. A Daiane mais Cristo menos a Daiane. Então o que vai ficar? Cristo. É só Cristo. A igreja é Cristo. A igreja é um corpo, um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. E nós temos o Espírito habitando em nós para nos governar, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos mostrar aquilo que é a vontade de Deus. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Então, irmãos, a igreja é um corpo vivo. E essa expressão de Cristo que nós temos que mostrar para o mundo, para que o mundo saiba que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos atentar para a palavra do Senhor. Você não é mais livre. Você não é mais livre. Você não é mais livre para fazer o que você quer, porque você agora está limitado a um corpo. Você está limitado a Cristo. Você agora pertence a Cristo. E você não pode mais fazer como você deseja. Você tem que fazer agora como o cabeça te governa, como o cabeça te conduz, como o cabeça te guie, te mostre o caminho que você deve andar. Então, a mesa do Senhor, irmãos, esse memorial que nós temos
Todos os domingos, partir do pão para lembrar, anunciar a morte do Senhor, é para nós atentarmos e lembrarmos, somos membros de Cristo e somos membros uns dos outros. Eu sou do meu amado, mas o meu amado é meu. Eu sou dos irmãos, mas os irmãos são meus. Nós estamos ligados, irmãos, a um corpo. E se você viu a Cristo, você verá a igreja. Se você viu Cristo, contemplou a Cristo, você vai contemplar a igreja. Não é falar que você viu a igreja para depois contemplar a Cristo. Não, você viu a Cristo e agora você contempla a igreja. E a igreja realmente é a única expressão de Cristo aqui na terra. Nós precisamos estar claros quanto à obra do Senhor. Então você é um pecador, mas salvo pela graça de Deus. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Se alguém disser que não peca, está mentindo. Mas não quer dizer que ele está dizendo que nós devemos pecar. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso nós podemos voltar todos os primeiros dias da semana para tomar do pão, beber o cálice, provar do sangue, beber do sangue, esse sangue que nos dá a vida eterna, que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, eu creio que esse momento da ceia não é um momento para mim ficar calado, não é um momento para mim ficar em silêncio, não é um momento para mim ficar olhando para mim mesmo. É um momento para adoração, é um momento para ações de graças, é um momento para você voltar o seu coração, Você que às vezes abandonou o primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras e adorar. Simplesmente adorar. Não é momento para nós pedirmos, dá-me o pão nosso de cada dia. Não é esse momento. O momento é de gratidão. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Senhor, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom. Esse é o momento, cada um abrir os lábios, deixar sair do coração o louvor, a adoração, ações de graças. Às vezes eu falo aqui para os irmãos, vamos fazer, vamos. Às vezes os irmãos olham para si mesmos, os irmãos olham para os irmãos e todo mundo fica em silêncio, mas não é momento para isso, é momento de celebração. É momento para nós adorarmos ao Senhor, render graças ao Senhor. Então, quando você vier para as reuniões da igreja, entrou aquela porta ali para dentro, o culto já começou. Começa a adorar, começa a louvar o Senhor. Cante ao Senhor, louve ao Senhor de todo o seu coração. Amém?